Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Menina, eu espero que você esteja bem. Aliás, mais do que isso, eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. É uma terça com cara de segunda, né? Devido ao feriado ocorrido no dia de ontem, que foi aniversário da nossa queridíssima, quentíssima, amabilíssima, não é? E insubstituível Cuiabá, nossa querida capital. E a gente ainda continua nesse ritmo de agradecer, mais agradecer do que qualquer outra coisa, a gente, às pessoas da querida Cuiabá. Parabéns, que venham outros 500, não é? E outros venham 305, venham outros 305, que venham outros 500. Aliás, esse mês de abril, né? Neste mês, nós estaremos também completando aniversário aqui no programa Opinião, por que não? 300? Não, mas 4 anos. Estaremos completando 4 anos no dia 27 de abril, não é? E 4 anos aqui, nego, ao vivo, todos os dias. E considere aí a pandemia. Lembra do lockdown, não sei o quê, distanciamento. Estávamos aqui, Lorenberg com aquela máscara maior do que a cara dele. E a gente aqui, trabalhando mesmo assim, né? E eu também usava máscara, não para apresentar. O Lorenberg estava aqui com máscara todo dia aqui. Não bobeava, não. Certíssimo ele. Então, a gente atravessou a pandemia, atravessamos outros perrengues, mas Deus é grande e Ele é o único, né? E aqui estamos nós, fortes e firmes. No Opinião desta noite de terça, está aqui, vitoriosíssima, professora Marluz. Ela ganhou, rapaz, não há de ver que ela ganhou. Ela esteve aqui durante o período de campanha, né? Das eleições ali para a reitoria, para reitor da UFMT, reitora também, né? E ela acabou ganhando. Muitos tinham como o professor Evandro como favorito. Ela ganhou, a professora Marluz ganhou e não foi assim, aquela distância enorme, mas ganhou, nego, ganhou. Daqui a pouquinho eu te falo aí quanto que foi o placar, inclusive, né? E isso ocorreu agora, tem uma semana que saiu o resultado do segundo turno. Essa comunidade acadêmica lá, não é, escolheu a professora Marlúcia Aparecida Souza Silva para liderar a instituição pelos próximos 4 anos. Ou seja, de agora, não é, acho que é outubro de 24 ao mesmo período de 28. O resultado oficial foi divulgado aí, como eu disse, há uma semana, na quarta-feira passada, pela comissão lá, né? E o que eu achei importante na história da professora Marluz, ela está aqui, eu vou falar isso na frente dela, na verdade do lado dela, né? É que essa moça, rapaz, ela começou cedo a batalhar o negócio, ela começou cedo não é, na família aí de 5 irmãos, ela era o número 4, né? Aos 15 anos, Marluce, que está aqui do meu lado aqui, já começou a ralar para ajudar a família no sustento. Isso é muito importante, isso acaba escrevendo com letras garrafais a história na jornada da vida, né? E agora ela acaba de ter mais um triunfo, que é ser reitora desta tão importante Universidade Federal, que é aqui no estado de Mato Grosso. Então, é uma história que eu andei lendo muito bonita, e também por essa história de vida, a gente já parabeniza aqui ao vivo no programa Opinião. Lembrando que esse resultado, aí de uma semana atrás, né, Lorenberg, ele ainda vai para o glorioso Luiz Inácio chancelar. Lista tríplice. Uma lista tríplice. Só que, pegando o para trás-mente, assim, em nenhum momento da história, pelo menos do PT, não houve mudança, né? Ou seja, o presidente, inclusive o Lula, nas ocasiões anteriores, ele chancelou o primeiro colocado, né? Então, é o que a gente acha que vai acontecer agora, e ela vai assumir agora, daqui a pouco, em outubro, a condição de nova reitora da Universidade Federal de Mato Grosso. Dito isso, eu cumprimento aqui o Lorenberg Alves. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa.
Verdade. Então, aliás, esteja bem à vontade. Se você quiser interagir com a gente, vai para aí, ó, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. Quer bater um papo, perguntar alguma coisa para a reitora? Ela não assumiu ainda não, nego. Não vai cobrar também as coisas também não, né? Só perguntar pode, mas cobrar, você cobra do Evandro, que ainda o Evandro está lá ainda. O Evandro não saiu ainda não, dá tempo de cobrar. Aliás, eu vou convidá-lo para vir também aqui, fazer um balanço da gestão dele, enfim, que sempre veio aqui e sempre foi tratado também de forma muito cordial e respeitosa por essa bancada. Professora Marluce, muito bom tê-la aqui de novo, agora olhando para os seus olhos, no fundo dos seus olhos, parabéns pela conquista, né? Parabéns por essa jornada de vida também que eu mencionei aqui. Não é fácil, logo cedo assim, né? Saindo das Minas Gerais, Minas, né? Isso. Saiu das Minas Gerais para lá já ralava duro para ajudar a família. Está aqui hoje no estado de Mato Grosso e acaba de ser contemplada aí, né? Coroada com essa vitória, bonita vitória, apertada, mas até por isso, né? Muito bonita. Parabéns aí pela conquista. E já vou perguntar o seguinte, sem querer fazer futrica na vida dos outros, mas a senhora vai fazer algum tipo de, como é que fala? Transição em relação ao glorioso Evandro, professor Evandro, que deixará o cargo, se correr tudo certo, em outubro? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lindeberg. Se me permitem, quero primeiro cumprimentar Cuiabá, dizer que estou aqui nessa cidade há 30 anos, que deixei Minas Gerais, por onde também tive uma trajetória de trabalho importante e que aqui construí a minha docência, né? Que hoje a gente pode dizer que é uma trajetória bem-sucedida, né? Bem-sucedida porque nós conseguimos há 26 anos ingressar nessa universidade e trabalhar cotidianamente na docência, nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, e realizamos um trabalho importantíssimo, que culmina agora com a nossa eleição para a reitoria da universidade. Nós pretendemos, Paulo Coelho, constituir uma comissão para que a gente faça uma transição e que a gente possa ter as informações mais formalizadas. Nós conhecemos a universidade porque eu estou há 15 anos participando dos conselhos superiores da universidade. Isso significa que eu estive por 2 gestões no CONCEP e 2 gestões no CONSUNE, onde se discute toda a política de ação, de proposição, de alteração, de mudança, de repartição do orçamento, do planejamento da Universidade Federal. Portanto, a gente acompanha tudo o que tem sido encaminhado pelos órgãos colegiados para a execução, né? Muitas das vezes enfrentamos as dificuldades, superamos essas dificuldades, mas é importante que a gente tenha em mãos agora todos os contratos, que a gente conheça como estão eles estabelecidos, o que nós podemos resolver em relação a esses contratos, o que nós temos de gestão, o que nós temos de cortes orçamentários, o que nós temos de dívida, de endividamento, porque isso é muito importante, porque é isso que vai dar materialidade ao nosso projeto de gestão. Né? Então, é preciso que a gente formalize e a gente vai organizar isso com essa comissão de transição. Será tranquilo? A senhora observa que vai ser tranquilo? O professor Evandro parece que não tem resistência em relação a isso, né? A senhora prevê uma transição tranquila? E outra coisa, as pessoas que comporão essa equipe de transição, já tem em mente quais serão? Sim, sim. Nós temos uma equipe, um grupo de sustentação da nossa campanha, que ele está organizado desde o início da nossa campanha, desde a constituição da chapa, né? E é este mesmo grupo que vai conduzir também essa transição. E eu tenho certeza que será um momento também tranquilo, de muito respeito, de muito trabalho, né? Mas de muito respeito, porque é assim que as coisas devem ser conduzidas dentro de uma instituição de ensino, né? E a gente respeita
o reitor e todo o seu reitorado nesse momento, e a gente sabe que as informações serão repassadas com tranquilidade, com muita responsabilidade, porque todos nós estamos trabalhando para o bem da Universidade Federal de Mato Grosso. Perfeito. Então, só para a informação que eu não passei, que ela foi eleita com 50,73% dos votos, não é? Sim. Válidos. Sim. Esse foi o placar final, ou seja, foi um negócio bem apertadinho ali. Eu não posso deixar de falar aqui, antes de passar para o meu glorioso Lorenberg aqui, do seu vice, né? Só teve... porque o vice quase não fala, né, nego? O vice, quase não fala do vice, tem que falar do vice também, porque o vice ajudou ela. Por Sim. exemplo, o Vasco da Gama, quem que fala do Vasco hoje, né? Tem uns vascaínos aí que ficam chateados comigo, porque eu sou flamenguista. Mas o Vasco é sempre vice, né? Mas no caso do Vasco é futebol, mas no caso de uma disputa eleitoral, especialmente numa acirrada disputa como foi essa lá para reitor da UFMT, eu sei que o vice teve papel importante nesse... Sim, sim, com certeza. O professor Silvano é um docente também que já está na universidade há 15 anos, tem realizado uma atividade importante, que é a atividade de acompanhamento de estágio dos estudantes de Direito. Então, ele é hoje o coordenador do Núcleo de Assistência Jurídica da Universidade, que é também um núcleo que oferece um projeto de extensão significativo dentro da universidade e de formação, né? E ele tem as atividades dele também em relação às comunidades, à sociedade, à comunidade organizada, aos feirantes, né, que vendem os seus produtos ali no espaço físico da universidade e que hoje tem também os seus produtos reconhecidos, certificados e que é tudo parceria de trabalho realizado por ele. É uma pessoa realmente importante para nós. Professor Silvano, aquele abraço, viu? Parabéns também aí pela luta. Foi válida a luta, ainda que não fosse o resultado esperado, mas ainda com o resultado esperado, foi muito válido e agora é só correr para o abraço enquanto puder abraçar, porque daqui a pouco vamos ter que arregaçar a manga e trabalhar, porque, ao que me consta, independente de transição, tem muita coisa para ser feita por lá, não é? Porque a demanda é assim, não para, a demanda não para. Então, tomara que vocês, o senhor, professor Silvano, com a gloriosa Marluce, possam desempenhar um excelente trabalho, não é? Que a nossa comunidade acadêmica reconheça isso ao longo de todo esse percurso de 4 anos, tá bom? É o que eu desejo. E esse espaço aqui vai estar sempre a postos, como sempre esteve, para bem informar não só aos diretores, não só o pessoal da reitoria, mas todos os professores, todos que são aqueles que produzem conhecimento científico hoje ali na nossa UFMT, estão convidados, só ter assunto e topar. Vamos lá no Opinião, a gente vai aqui abrir espaço para abrir uma discussão bacana, jornalística e informativa, viu? Contem conosco sempre. Eu vou passar para a senhora pode espalhar para todo mundo lá, que aqui o programa está à disposição, viu, professora? Muito obrigada, viu, Paulo? O Opinião faz questão, inclusive, de discutir as causas acadêmicas, especialmente da nossa UFMT. Professor. Professor, antes de mais nada, registrar nossa alegria de tê-la mais uma vez aqui no nosso bate-papo. E antes de mais nada, parabéns, mas parabéns mesmo pela conquista. Não é tarefa fácil, não foi tarefa fácil. É verdade. A senhora falava, uma das frases que a senhora falou agora há pouco, foi de que a transição será muito tranquila, porque o professor Evandro, que é o reitor, já mostrou toda a tranquilidade do mundo. Aliás, eu vi um vídeo que logo depois do anúncio da sua vitória, ele foi e a cumprimentou. Embora tenha esse gesto que é grandioso, e nós estamos num Estado democrático, tem que ser dessa forma mesmo, né, professora? Mas eu gostaria muito, professora, de uma reflexão da senhora. Eu tenho aqui os dados da eleição, porque os dados da eleição é importante esse pedido de reflexão da senhora. Se os dados não forem corretos, a senhora vai me corrigindo sempre. Sim. A senhora obteve 3.722 votos no segundo turno contra 2.994 do atual reitor. A senhora obteve 2.526 votos contra 1.681 do atual reitor
dos estudantes, do eleitorado estudantil. Quanto ao eleitorado técnico, a senhora atingiu 650 votos contra 590 votos do atual reitor. Além disso, foram registrados 58 votos brancos e 39 nulos. Com relação ao eleitorado de professores, a senhora perdeu aí essa briga com relação aos professores. A senhora teve 553 votos e o reitor atual 720 votos. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão, professora. Veja, são mais de 2.000 pessoas que votaram contra a senhora. Votou na chapa anterior, na chapa adversária, sem somarmos aí os votos nulos, os votos brancos. Portanto, há uma certa divisão aí, resultado da eleição. A senhora, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência de docência, corre o risco, uma vez nomeada pelo presidente da República e tomado posse, corre-se o risco dessa parcela da comunidade acadêmica posicionar contrária à sua administração ou não tem esse risco? Se há o risco, a senhora já pensou numa estratégia para trazer esse grupo próximo da senhora ou ainda não? Acadêmica, mais especificamente o grupo dos docentes, né, aqui, onde ela acabou perdendo, né? Perdendo. Então, eu queria só reforçar essa pergunta do Lorenberg quanto a essa questão dos docentes ali, dos professores, cuja maioria... E aí depois eu queria dar uma reflexão sua, mas depois, Lorenberg, porque essa coisa também, não é que eu penso, né? Não é que votaram contra ela, é que votaram a favor do outro, né? E depois, porque tem que votar em alguém, né? E alguém vai ganhar, né? Mas e aí, essa questão aí em relação aos que acabaram votando do outro lado? Então, olha, a nossa compreensão é um pouco diferente também, né? Nós entendemos que concorrer com alguém que tem direito à reeleição é uma concorrência difícil, né? Porque nós estávamos concorrendo com um reitor que estava com a máquina na mão, que tinha todas as condições de se sair muito bem, né, nos dois resultados. No primeiro turno, nós tivemos 7 votos a mais do que ele. E ele teve uma rejeição de 60%, porque a chapa 1, 3 e 4 era oposição à chapa do reitor, 2. No segundo turno, ainda que a gente tenha perdido no montante, né, de eleitores da categoria docente, nós tivemos um resultado grandioso junto aos estudantes e aos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos são aqueles que mais vivem a universidade e que mais se aproximam do cotidiano de trabalho administrativo. Portanto, se o reitor realmente tivesse a chance que nós pensávamos que ele teria, estando ele com a máquina na mão e tendo ele o direito de reeleição, ele teria ganhado em relação ao corpo técnico. E, no entanto, ele perdeu, né? Então, são pessoas que acompanham o dia a dia administrativo, o cotidiano administrativo, e que sabe que alguma coisa precisava mudar e mudar com urgência. Nós não temos nenhum receio de que todos aqueles que votaram com o professor Evandro, nesse momento, façam oposição à nossa gestão durante todo o processo de reitorado nosso, né? Mesmo porque nós temos um compromisso muito grande, professor Lindenberg, que é cuidar da universidade, cuidar das pessoas. Nós enfrentamos nesse processo, nessa campanha, muitas fake news, né? As pessoas alegaram, por exemplo, que eu não tenho experiência e vocês mesmos iniciaram o programa dizendo que eu estou no mundo do trabalho desde os meus 15 anos. Tudo isso me fortaleceu grandemente.
Eu estou na universidade há 26 anos. Passei pelas chefias, pelas coordenações de curso, pela editora, pelo CONCEP, pelo CONSUNE, coordenações de pós-graduação, orientações de mestrado, de graduação. Então, assim, toda a experiência que eu poderia ter adquirido dentro da universidade, eu adquiri. E agora a reitoria vem fechar, né? Vem fortalecer ainda mais a minha experiência. É lógico que nós não sabemos, assim como não sabia o reitor. Hoje ele tem um entendimento muito maior que o meu sobre a vida administrativa da universidade? Tem, porque ele está lá há 7 anos. Ele esteve 4 anos como vice-reitor e está há 4 anos como reitor. Então, o conhecimento administrativo formal dele, nesse aspecto, é e deveria ser, né, e realmente corresponde a um conhecimento maior que o meu. Mas em relação à competência, à disponibilidade, à disposição, à força para se realizar e ter as condições institucionais para fazer, todos nós temos. Qualquer docente da universidade que esteja dentro dos critérios estabelecidos, ser um doutor, estar na universidade com regularidade, ter desenvolvido todas as atividades que a universidade lhe apresentou, pode se candidatar a reitor, pode se candidatar a reitora, né? E todos nós teremos que respeitar. E eu tenho certeza que todos os colegas, mesmo aqueles que votaram no professor Evandro, estarão conosco trabalhando pela universidade, porque é isso que nós desejamos. Que a universidade volte a recuperar a sua visibilidade, a sua valorização, que a gente traga novamente todos os recursos que ao longo do tempo foram se perdendo e que a gente possa fazer uma gestão muito responsável. É isso aí. Olha, a gente segue falando sobre essas questões todas ligadas ao UFMT, não é? Daqui a pouco, após o intervalo comercial, porque agora a gente vai para um breve break, mas a coisa bem rapidinha, a gente já retoma a nossa conversa dessa noite aqui com a professora eleita nova reitora da UFMT, a professora Marlúcia. Um instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo à TV Pantanal, né, Rede TV, e em especial aqui é o programa Opinião, que entrevista nesta noite aqui a professora Marlúcia, ela que é a nova, ou será a nova, né, reitora da nossa UFMT. Deixa eu só pegar aqui o nome completo dela, Marlúcia Aparecida de Souza e Silva, tá lá das Minas Gerais. Que está aqui há 20 e tantos anos já, 26 anos, já falou aqui. Na universidade, na 26 universidade. anos. E em Cuiabá? 29 anos. 29 anos em Cuiabá. Aí veio aqui, comeu os peixes daqui, aí falou assim, casou aqui também não? Não. Os meus filhos são mineiros também. Não teve nenhum cuiabano que foi. Então tá, olha só, vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Por unanimidade, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça STJ negou o recurso do Ministério Público de Mato Grosso que contestava a decisão que encaminhou para a Justiça Federal processo contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, alvo de uma operação que mirou um esquema na saúde. Então, Emanuel foi alvo da Operação Capstrum, deflagrada pelo Núcleo de Ações de Competência Originária, NACO, no Ministério Público e foi afastado do cargo por supostamente participar aí de um esquema na saúde do município. O prefeito entrou, então, com embargos de declaração e conseguiu decisão favorável para que fosse declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. O argumento foi que parte dos recursos para pagamento do denominado Prêmio Saúde, parte teria aí como
fonte o Fundo Nacional de Saúde, o chamado FNS. A regulamentação da reforma tributária sobre o consumo deverá ser enviada na próxima semana ao Congresso Nacional, segundo informou nesta segunda-feira, dia 8, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele reuniu-se com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e também com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também líderes partidários para discutir a pauta econômica do governo lá no Congresso. Ele disse: nos comprometemos em encaminhar na semana que vem os projetos de leis complementares da reforma tributária. Ela, no caso, a proposta, já está fechada na Fazenda, mas há uma tramitação a ser feita na Casa Civil. São procedimentos, não são meros protocolos. Vai chegar aí ao presidente da República, que vai assinar a mensagem. Temos aí o compromisso de que na semana que vem ela chegue, então, no Congresso, fecha aspas, declarou a Haddad após o encontro. Dá um clique aí, rapaz, olha só, www.gazetadigital.com.br, tem tudo aí que se imaginar. Tem política, economia, polícia, esporte, cultura, tem tudo. Se intere cada vez mais, fique sempre bem informado no Gazeta Digital. Pode ser chamada de uma vitória, Lorenberg, aí do glorioso Emanuel, essa questão aí de federalizar a discussão, porque ele acabou usando um argumento que aqui no Ministério Público de Mato Grosso não foi bem absorvido, não é? E acabou levando por unanimidade a razão. Agora, você acha que lá muda alguma coisa ou ele só ganha um fôlego? Paulo e amigo telespectador, vou fazer duas observações para que o amigo telespectador possa entender. Não é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não possa investigar o chefe do Executivo Municipal. Não é isso. Não é que o Judiciário do Estado de Mato Grosso não possa julgar uma ação contra o chefe do Executivo. Não é isso. Mas então por que a decisão foi favorável ao prefeito Emanuel Pinheiro? Porque o autor da acusação não é o Ministério Público do Estado. Por que não é? Porque trata-se de dinheiro federal. Veja a diferença, amigos. Se fosse o dinheiro aqui do Estado de Mato Grosso, se fosse o dinheiro do município, o autor da acusação é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Como se trata de dinheiro federal, o autor da acusação é o Ministério Público Federal. É a Justiça Federal que julga essa ação e não a Justiça do Estado de Mato Grosso. Isso tem que ficar muito claro. Aliás, todos os integrantes do STJ votaram a favor de que a Justiça do Estado de Mato Grosso não deve afastar o prefeito da cidade. É isso aí. Agora lá é outra coisa, lá ele vai ter como levar os argumentos dele, não é? Já que tornará a possibilidade ao prefeito, não é, levar a causa propriamente para a esfera federal por conta desse mínimo detalhe de ter usado recursos federais. E não do Estado. E não do Estado. Então tá, olha só, o programa Opinião está recebendo nessa noite aqui a professora Marlúcia Aparecida Souza e Silva, que, na verdade, está aqui na condição de já eleita, né? Ela só não assumiu ainda, vai assumir em outubro, dando tudo certo lá, o Lula chancelando, tudo certinho, vai assumir aí e tal, e está doida para ver aí o que vai ter nessa transição aí, porque tem muita coisa, tem que colocar pingo no is nessa transição aí para ver
que ela vai estar pegando ali, porque senão vai ser um tiro no escuro, né? Então tem que ver direito. Tem como, professora, já falar, não é? Eu sei que na campanha para obter os votos de todo mundo, da classe estudantil, acadêmica, dos técnicos, dos professores, só teve que fazer compromissos, né? Mas, assim, tem como garantir que a senhora colocará em prática, já nos seus primeiros passos administrativos de gestora, algum tipo de ação sem saber do que a senhora vai pegar pela frente? Sim. O nosso programa de gestão é um programa baseado fundamentalmente na organização da universidade. Portanto, aquilo que se gasta hoje com a organização continuará sendo gasto. Esse recurso para organizar, para limpar, para distribuir, né, os serviços que são oferecidos, eles permanecerão. E nós temos, no nosso projeto, uma forma diferente para fazer essa distribuição, uma forma diferente para distribuir e delegar as responsabilidades internas dentro da universidade. Nós queremos imediatamente, por exemplo, analisar todos os contratos estabelecidos pela Universidade Federal de Mato Grosso. Contratos, por exemplo, de limpeza, de vigilância, de contratos de serviços administrativos, e isso ocorre no camping de Cuiabá, de Sinop, do Araguaia, que são 2 unidades, e que a gente precisa conhecer qual que é o volume de recursos que está sendo destinado à contratação desses serviços e como que esses serviços estão sendo prestados. Nós temos muitas necessidades dentro da universidade que nem sempre têm sido atendidas pelas empresas terceirizadas. E nós precisamos rever isso imediatamente. Hoje, por exemplo, nós tivemos sérias dificuldades na universidade após um final de semana prolongado. Nós já estávamos em sala de aula às 7h30 da manhã e nós encontramos todas as salas muito sujas, né? O que é que pode estar acontecendo? Nós precisamos saber, porque a contratação ela permanece, as pessoas contratadas lá estavam, nós tínhamos água e todas as condições para que aquele espaço físico já estivesse limpo, preparado para que as aulas fossem iniciadas às 7h30 da manhã. E elas não estavam. Então, temos um problema de gestão. Então, imediatamente tomaremos pés das coisas que estão impedindo os serviços já contratados de serem realizados dentro daquilo que foi estabelecido e contratualizado. Isso nós imediatamente faremos, né? Precisamos verificar as condições de preparo dos alimentos no restaurante universitário, precisamos olhar as relações de distribuição dos servidores técnicos, precisamos olhar os quadros de docentes, as possibilidades de vaga e estabelecer imediatamente relações institucionais fortes com os governos municipais, estaduais, federais, com os nossos parlamentares, porque a universidade precisa ser socorrida imediatamente. Muitas são as necessidades, muitas são as demandas. Nós conhecemos o que essas demandas estão trazendo de prejuízo para a qualidade dos serviços prestados pela universidade e a gente precisa enfrentar isso rapidamente. Então, professora, eu vou chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, mas daqui a pouco eu vou seguir nessa mesma seara que o senhor acabou de colocar aí, perguntando dos prestadores de serviço, né? Porque como a senhora não sabe como é que está lá, como é que vai ficar, como é que vai pegar, tem que ver como é que vai ser isso aí, é uma outra pergunta. Sim. Professor Lorenberg. Professor, eu vou aproveitar a parte primeira dessa resposta que a senhora acabou de nos dar para pedir de novo uma reflexão da senhora. Veja, a senhora esteve aqui no nosso programa, que enriqueceu muito o nosso programa. A senhora deu entrevista a outros órgãos, veículos de comunicação, e a senhora reafirmava algumas promessas. Entre elas, faremos uma gestão humanizada para as pessoas e garantiremos mais segurança ao patrimônio público
e também as pessoas. E uma outra promessa que a senhora fez para devolver aos servidores e estudantes o orgulho de estarem dentro de uma universidade como é a Universidade Federal. E é exatamente os dois pontos que eu vou pedir para a senhora uma reflexão. Já existe por parte da senhora e da equipe e do vice-reitor eleito já planos de ação para alcançar esses objetivos que a senhora propôs durante a campanha ou ainda não? Juntamente com essa questão, já existe um planejamento, a senhora já pensou ou ainda não pensou de, depois da posse, uma visita ao ministro da Educação, ou a senhora que acha que é muito cedo essa visita? Não, nós acreditamos que essa visita ao ministro da Educação ela deve ser realizada no mais curto espaço de tempo possível. E já estamos estabelecendo essas relações. Nós temos relações institucionais fortes, né, com o Partido dos Trabalhadores, temos uma proximidade que nos favorece nesse momento, proximidade com parlamentares e com pessoas que têm também interesse que a universidade possa alcançar os objetivos que nós estabelecemos no programa. Nós temos projetos, sim, para que a gente possa vencer esse estado de apatia que vive hoje a universidade. Há muita descrença, professor Lindeberg, em relação aos estudantes. Né? Os nossos estudantes hoje, eles são trabalhadores ou filhos de trabalhadores. E quando a gente diz que eles são trabalhadores, eles são estudantes que demandam outras necessidades que os filhos das famílias abastadas da sociedade não demandam. Eles precisam de bolsa, eles precisam de alimentação, eles precisam de transporte, eles precisam de moradia. Nós temos duas casas, duas unidades de casa dos estudantes. E essa casa do estudante demanda cuidados emergenciais, porque lá nós temos uma instalação elétrica perigosa, nós temos que manter aquele espaço físico limpo, porque nós já tivemos, inclusive, insetos, né, que foram encontrados lá e que ameaçavam a saúde daqueles estudantes, porque aquilo ali é uma residência dentro de uma instituição. Então, nós temos projetos, sim. No nosso primeiro mês de trabalho, logo após nós termos posse, né, estarmos empossados, nós teremos que fazer uma limpeza, um mutirão de limpeza na universidade. Imediatamente. Nós teremos que fazer contratação de trabalhadores que façam serviços emergenciais, como instalação elétrica, que oferece risco a todos nós, estudantes e servidores. Teremos que dar uma olhada ali no asfaltamento, na nossa entrada, nas entradas e saídas da universidade ali, que é muito complicado na hora da gente chegar no horário ou sair no horário. Para sair de dentro da universidade hoje, depois que nós tivemos ali o viaduto, é muito difícil. E a gente precisa tomar providências urgentes, né, para favorecer não só os estudantes, que muitas das vezes também ficam ali parados muito tempo no transporte urbano, mas também os professores. Então, temos sim trabalhos que não vão demandar custo orçamentário significativo e que precisa ser resolvido de imediato. Essa faxina aí, para fazer a faxina que ele precisa, pelo que eu andei levantando de informação, vai ter que ser uma big faxina. E não fica baratinho também não, viu, professor? Não. Teremos que ter pessoal, teremos que ter equipamento, né? Eu vou retomar esses assuntos já. Eu tenho que pagar, né, mais um intervalo comercial, mas é coisa bem breve, a gente já volta. De volta aqui, eu estava olhando aqui, está acabando a bateria do meu celular, mas dá para enxergar aqui no grupo Edileuza, a Edileuza Martins está assistindo ao programa, obrigado, viu, pelo carinho da companhia. A Francisca Silva, lá do Três Barras também, obrigado, Francisca. O Eduardo, aqui do centro de Cuiabá, obrigado também, viu, Eduardo?
por nos dar a sua companhia aqui também. E tem um outro aqui que eu marquei agora. Ah, Sebastião Vieira, do bairro Dom Aquino. Obrigado também pelo carinho da sua companhia aqui, a audiência de sempre, viu? Professora Marluce, a senhora falou uma coisa, menina, agora no bloco que passou, eu notei aqui, aí eu fiquei assim, fiquei preocupado, vou perguntar para ela, porque perguntar não ofende, né? A senhora falou assim, nós temos uma deixa eu ver aqui, para não falar que eu falei errado, né? Nós temos boas relações com o Partido dos Trabalhadores, nós temos fortes relações com o Partido dos Trabalhadores. Ótimo, eu fico contente que isso ocorra, não é? Porque hoje, queira ou não, é o partido que está no poder, né? Que é o partido do presidente. Entretanto, contudo, todavia, há que se ter uma boa relação com todo mundo, né? Sim. Assim como aqueles que perderam lá, imagino que a senhora vai fazer uma política vai tentar promover uma política da boa vizinhança, não é? E assim é também no espectro ideológico, porque hoje é tudo dividido nesse país em termos de ideologia, em termos... Como que a senhora pretende fazer isso, se a senhora está atenta a esse fator? Por exemplo, já vou minar uma outra pergunta junto também. Emenda parlamentar é algo fundamental para quem não tem muito dinheiro. Imagino que lá vocês não vão nadar em dinheiro, né? Então a emenda parlamentar acaba ajudando em muita coisa. E a emenda parlamentar é do cara do PL, todos os partidos que houver, do União Brasil e PT, né? Como que a senhora pretende lidar com isso, considerando que tem uma boa relação com o PT, mas há que se ter também uma boa relação com as demais agremiações? Paulo, eu Oi. só citei o PT porque a pergunta foi se nós estávamos já encaminhando alguma tratativa para conversar com o ministro da Educação, né? O atual ministro da Educação é um ministro, né, que está nesse momento numa composição com o PT. Isso não significa que nós iremos restabelecer relações institucionais apenas com o PT. Por isso que eu te falei ótimo, essa parte eu achei ótima. Só perguntei, só agreguei à pergunta, né, à preocupação, como é que será a sua performance junto às demais agremiações. Sim, né? Sim. Olha, nós temos um projeto que é um projeto nacional de universidade, né? Então, todos aqueles que congregarem com a gente em defesa da universidade pública, gratuita, democrática, plural, diversa, estará compondo conosco e nós estaremos compondo com eles. Nós temos um entendimento também, Paulo, de que o fundo público é um fundo público para servir a sociedade, né? E que todos os parlamentares que possam destinar emendas parlamentares para a universidade serão bem-vindos. Ótimo. Nós estabeleceremos acordos transparentes, dialogados, firmes, democráticos, republicanos com todos eles. Pode ter certeza. Gostei da resposta da senhora. E a senhora pretende já buscar, o Lorenberg perguntou do ministro, né? Mas a senhora pretende buscar uma reunião com o pessoal da bancada federal de Mato Grosso? Sim, já estamos estabelecendo esses contatos, né? Temos já algumas indicações, possibilidades de irmos até Brasília, mas nós estamos aguardando. Nós saímos de uma votação, né, há uma semana, né? Precisamos recuperar algumas coisas e precisamos restabelecer a nossa comissão de transição, como você saber bem o raio-x, né? Para saber isso. que nós temos Precisamos aqui, de dados mais formais, né? Reais. Para aí depois buscar esse tipo de apoio lá, inclusive financeiro, principalmente financeiro. Ô, turma, vamos abrir a mão aí, né? Porque esquece o negócio de espectro ideológico. A educação, o ensino superior, a nossa educação, a nossa UFMT precisa, como eu falo turma, estou falando dos 8 deputados federais e dos 3 senadores, né? Vamos ajudar mesmo aqui, porque vai fazer toda a diferença. Professor. Professora, durante a campanha, a senhora falou da possibilidade de criar novos cursos para a universidade, inclusive em campus Barra do Garças, a senhora falou de criar novos cursos. A senhora já conversou com a equipe da senhora, com o vice-reitor eleito, de um planejamento a respeito desses novos cursos e para quando? O mandato é de 4 anos. Qual seria o período que a senhora mais ou menos tem na cabeça
para pleitear, para brigar entre aspas, para esses novos cursos? Professor, o processo de criação de cursos, ele começa no colegiado. No colegiado que é composto por docentes, técnicos administrativos e estudantes. Se determinado grupo decide, por exemplo, lá na faculdade X, abrir mais um curso, além daqueles 2 ou 3 que eles já tenham, eles vão levar para a reunião, aprovar, homologar em congregação e encaminhar para o CONCEP, que é os órgãos colegiados, ou para o CONSUNE. E de lá nós, então, encaminharemos, dadas as condições, né? Principalmente as condições materiais, sala de aula, equipe de docente, equipe de técnico, espaço físico em geral, contratação de pessoal, né, porque tem o quadro docente. Se todas as condições materiais estiverem dadas, não há nenhum obstáculo à criação dos cursos. Portanto, todos os cursos que forem demandados durante a nossa gestão e que apresentarem as condições materiais para que ele se torne viável e que ele funcione, terá o nosso aval, terá o nosso esforço, terá o nosso acompanhamento e tudo aquilo que for necessário para que ele seja implantado. Agora, a universidade, ela funciona a partir de decisões colegiadas. Não basta a reitora querer criar um curso. É preciso que aquele curso seja demandado pela sociedade, que a gente tenha demanda dentro da sociedade, né? E que ele seja necessário, inclusive, para atender às demandas regionais. Porque a Universidade Federal, ela precisa estar atenta às demandas sociais e regionais que se apresentam a ela na criação dos seus cursos. E nós estamos há 26 anos fazendo isso. Nós não vamos começar agora só porque estamos na reitoria, estaremos na reitoria a partir de outubro. Nós já criamos muito curso. Eu fui coordenadora de um curso em Paranatinga, que era um curso que funcionou lá por determinado período enquanto teve necessidade. Não teve necessidade, ele foi recolhido, trazido novamente para Cuiabá, né? E ele pode ser oferecido a qualquer momento, em qualquer outra localidade que for demandado. Isso aí é um encaminhamento formal e que a gente sabe como fazer. Ok, caminhando aqui para o final do nosso programa, eu falei há pouco, não é, no bloco anterior, que eu voltaria a pedir mais, né, informações, perguntar mais a respeito dos terceirizados ali. A senhora pretende rever os contratos um por um? Outra coisa, a senhora não sabe como é que vai ficar, como é que vai estar a dívida, né? Se vai estar devendo muito, devendo pouco, devendo nada. E em relação, porque eu penso, me perdoe se eu estiver falando bobagem por ignorância, né? Por não saber que as pessoas que trabalham, por exemplo, na zeladoria, pessoa da faxina, o jardineiro e tudo, que eles não têm assim uma devida atenção, se é que você me entende, financeira e até não sei, de atenção mesmo, de reconhecimento por parte da reitoria. Eu não sei se isso procede, mas às vezes tem essa impressão assim, né, que acaba ficando no bojo, vindo. E aí eu queria que você vai ter, você falou de humanizar, né? A senhora pretende ver isso, como é que vai estar isso sendo absorvido na sua gestão? Eu queria que você falasse em 2 ou 3 minutinhos, né, para encerrar o programa. Nós temos uma preocupação não apenas com os servidores concursados, né? Nós temos hoje empresas que foram contratadas e que oferecem trabalho para nós e que esse trabalho ele é essencial, né? É ele que sustenta todas as demais atividades que nós realizamos. Nós não podemos, por exemplo, dar aula em uma sala com espaço físico degradado, sujo, né? Ou com infiltração. Com infiltração, ou que não tenha uma instalação elétrica segura e tudo mais. Tudo isso tem sido realizado por trabalhadores terceirizados. E esses trabalhadores terceirizados, eles precisam ter um acompanhamento das suas atividades por pessoas que são da universidade, que a gente chama de fiscal de contrato. Esses fiscais de contrato, muitas das vezes, estão também sobrecarregados.
e não conseguem acompanhar a realização de todos os serviços. Então, nós temos uma preocupação com isso, porque nós queremos que o serviço seja prestado com excelência, da melhor forma possível, e queremos que esse trabalhador que oferece o seu serviço também seja valorizado. Ele não pode ser um trabalhador que tenha diferenças salariais muito gritantes, que ele seja maltratado, que ele seja ignorado, que ele não tenha as mesmas condições que nós temos lá dentro, né? Queremos que ele vá para o trabalho bem alimentado, que ele seja reconhecido ali como um trabalhador e que ele seja valorizado, que ele receba corretamente no dia do pagamento. E nós assistimos, muitas das vezes, em anos anteriores, né, salários serem atrasados em relação a esses trabalhadores, e nós não temos concordância com isso. Nós não vamos concordar com isso. Precisamos contratar empresas que tenham a responsabilidade de garantir ao seu trabalhador, aquele que ela contratou, porque é ela que contrata, né, o pagamento na data devida, com respeito, com dignidade, e que dê a eles condições de trabalho como nós também queremos para nós. Ótimo, isso é humanizar realmente, humanizar os servidores, os efetivos e os também terceirizados, né? Isso faz parte do contexto. Professor, cabe uma última pergunta aí, breve, para ela responder de forma breve também. Mas muito rapidamente, professora. Recentemente, logo depois que a senhora foi eleita, a senhora falava exatamente sobre a comissão que será criada, a comissão de transição. A senhora já pensou nessa comissão? Esses nomes já foram escolhidos para fazer essa transição? E a periodicidade do encontro da senhora, do vice-reitor eleito, com essa comissão? Sim. Nós temos uma comissão constituída desde o momento em que nós pensamos também o nosso programa de gestão. Portanto, todas aquelas pessoas que se comprometeram na elaboração do programa também estão comprometidas com a gestão do nosso programa, com a materialização daquilo que nós pensamos. Portanto, a transição também faz parte dessa gestão. É preciso, antes de mais nada, antes de assumirmos, termos dados da realidade. E esses dados da realidade, nós temos as pessoas certas para cada setor, o que cada um, que compete a cada um, qual é a responsabilidade de cada um e como nós traremos isso para um relatório geral. Perfeito. Professora Marluce, obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite, por vir mais uma vez aqui ao nosso programa, não é? E a gente espera, eu faço votos que Lorenberg também, né, que a senhora tenha êxito. Eu sei que de fácil não vai ser, porque lidar com toda a demanda que a gente sabe que existe, e ela parece que aumenta a cada ano, não é? E não é uma universidade de estrutura física nova, então tem que ter essa questão. Tem outros fatores que não necessariamente os de demandas físicas, não é? Para tratar também. Então, é todo um conjunto de fatores e de problemas. A gente espera que obtenha êxito de verdade. Estamos na torcida, naquilo que depender da divulgação, da comunicação. Esse programa é genuinamente informativo. Ainda que se chame opinião, a gente opina, é verdade, Lorenberg opina, eu venho quando um espetáculo aqui também, mas a nossa essência é a informação. Esse espaço continua posto para bem informar, tanto da parte da reitoria, de todas as faculdades, professores, que tenham conteúdo, e sempre tem, como a gente já trouxe vários, convidou, trouxe vários outros aqui. Obrigado de verdade e boa sorte, viu? Porque competência, ao longo desses 26 anos ali, a senhora já demonstrou que tem, e a gente torce para que a senhora sempre tenha cada vez mais. Que Deus te proteja sempre lá. Amém, viu? Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns pelo programa, pelos 4 anos, viu? Obrigado. E que vocês continuem fazendo muito bem como vocês fazem. Obrigado, de verdade, viu? E aí, logo, quando sair o resultado da transição lá, a gente vai estar divulgando também aqui para informar as pessoas. Ó, sabe a Marluce, professora que foi eleita, ela pegou esse abacaxi aqui, ó. Vai ter que ou então
Ela não pegou nada, pegou tudo certinho, tudo redondinho. O que for, a gente vai estar divulgando. Carlos, obrigado, que é o assessor aqui também, né? Que deu uma força para a gente também aqui na pauta. Parabéns também por estar junto com essa guerreira. Lorenberg, a gente se encontra... Até amanhã. Eu não sei quem que vem amanhã. Quem que vem amanhã aqui? Ananias. Ananias, verdade. Presidente do PL. Presidente do Partido Liberal aqui no estado de Mato Grosso, o Ananias Filho, vai falar conosco aqui sobre política vinda do Bolsonaro ontem aqui, um vucu-vucu nesse estado. Aliás, ele não está em Mato Grosso ainda, parece estar em Diamantina, Campo Novo, coisa assim. A gente se encontra então amanhã às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.